tarde. Hoje nós estamos iniciando o nosso webinário sobre norma de desempenho nas inspeções prediais. Eu sou Jussara Lima, engenheira civil na Realizar Engenharia. E nós vamos falar um pouco sobre esse tema, que é mais para a gente discutir algumas documentações que são interessantes serem verificadas quando fazemos uma vistoria de recebimento ou uma inspeção de um prédio novo para um cliente final. É importante lembrar que aqui a gente não vai encerrar o assunto e passar a linha, que está tudo certo da forma como nós falamos. É só sugestões, a gente também está acrescentando conhecimento sobre esse tema. Então, isso é o que a gente já angariou de conhecimento ao longo dessa caminhada que nós participamos desde meados dos anos 2000, quando começou a discussão da implantação dessa norma de desempenho, até o período em que ela entrou em vigência, a adequação das construtoras para prepararem os seus produtos para corresponder à norma de desempenho. Então, a gente está dentro desse período aí há bastante tempo já trabalhando nesse quesito das normas de inspeção predial, das normas de desempenho, desculpa. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre elas, tá ok? Ela recebeu esse número, 15.575, e ela abrange as edificações habitacionais. Tá? Então, ela entrou em vigor a partir de 19 de julho de 2013. É importante frisar que entra na vigência da norma os empreendimentos que foram aprovados em suas respectivas prefeituras a partir desta data, 19 de julho de 2013. Empreendimentos que já estavam em andamento não vão entrar dentro do escopo. Então, falando em escopo, vamos só dar uma olhadinha rápida. Então, esta norma, o conjunto de normas 15.575, ela estabelece os requisitos e critérios de desempenho aplicáveis às edificações habitacionais, como um todo integrado, bem como serem avaliadas de forma isolada, para ter mais um ou sistemas específicos. Então, para quem essa norma não se aplica? As obras já concluídas, as obras em andamento na data de entrada em vigor da norma, projetos protocolados nos órgãos competentes até a data de entrada de vigor da norma. Então, lembra que eu falei dos projetos aprovados a partir de 19 de julho de 2013 é que entram na vigência da norma. Projetos que já estavam protocolados, aprovados, eles compreendem que os projetos tinham sido desenvolvidos dentro de outros parâmetros que não consideravam a norma de desempenho, por isso que eles não entram dentro dessa vigência. Obras de reforma, retrofit de edifícios e edificações provisórias. Esses são os 6 itens que estão fora da norma de desempenho. E ela fala no escopo que ela é utilizada como procedimento de avaliação do desempenho de sistemas construtivos. Ok? De escopo. Os requisitos estabelecidos na norma são complementados pelos requisitos estabelecidos nas 6 partes. Nós vamos apresentá-las daqui a pouquinho. Os sistemas elétricos, veja bem, eles não entram na norma de desempenho porque ela considera que ela tem toda uma gama de normas específico para eles. Então, ela está informando aqui que elas são abrangidas, as instalações elétricas são abrangidas no conjunto de normas 54 e 10. A norma 15.575 estabelece critérios relativos ao desempenho térmico, acústico, lumínico, de segurança ao fogo, que devem ser atendidos individual e isoladamente, pela própria natureza conflitante dos critérios de medição. Por exemplo, desempenho acústico você considera a janela fechada. O desempenho de ventilação considera a janela aberta. Então, ela já considera dentro da norma que pode ter alguns itens que são conflitantes, mas cada ensaio vai especificar a sua metodologia. E os requisitos que são aplicáveis até os 5 pavimentos, eles são especificados em seções à parte, porque ela, no começo, ela era uma norma de desempenho para edificações até 5 pavimentos. Depois eles aboliram essa parte
de especificar só até 5 pavimentos. Hoje ela abrange qualquer quantidade de pavimentos, desde que a habitação seja um edifício que essa norma trouxe. A primeira delas é o cliente como agente fiscalizador do incorporador ou do construtor. Até então, os clientes eles tinham uma noção de que não tinham um conforto, principalmente habitações de interesse social. Elas compunham, né, uma grande parte das habitações que eram negociadas há um tempo atrás, e elas tinham uma falha de desempenho muito recente, muito próxima à data de entrega, né? Um parâmetro para falar, olha, essa habitação aqui deve ficar muito quente. O que eu posso fazer? É assim mesmo? Ele não sabia dizer, não tinha nenhuma ferramenta que o apoiava a dizer se estava certo ou errado. Então ficava sempre uma coisa de é o proprietário, o cliente final que tem que resolver. E a norma trouxe um parâmetro para ele avaliar, olha, isso não está correto. Então você tem que exigir do construtor que te apresente a certificação, um ensaio falando que ele está atendendo o desempenho térmico na sua edificação. Porém, não tem um órgão fiscalizador específico que vai checar todas as normas e falar se elas estão atendendo o desempenho ou não. Isso fica a cargo realmente do cliente final. E aí ele tem a prerrogativa de contratar um profissional habilitado para checar isso por ele. No caso, os engenheiros, né, inspetores, arquitetos, inspetores, que avaliam, né, os empreendimentos no momento do recebimento. Então, é diferente daquelas certificações, por exemplo, de sustentabilidade, que você tem toda uma conferência da documentação passível, né, de cheque durante toda a fase de obra, de construção, de concepção do projeto, e no final você reúne tudo isso, apresenta para a certificadora e ela te dá um carimbo. Olha, você tem a certificação LEED Platino, você tem a certificação Aqua, mas no caso da norma de desempenho, a gente não tem esse órgão fiscalizador, é o cliente mesmo. Então aí você tem uma insegurança jurídica para as construtoras que não seguirem a norma de desempenho. Elas podem ter, sim, processos com grande possibilidade de ganho de causa do cliente se não forem apresentadas as documentações comprobatórias de desempenho, ou considerado que aquele empreendimento não atende à norma. E aqui, a novidade que ela traz é justamente esse conceito do comportamento da habitação em uso. Não somente o comportamento de cada elemento em separado. Aqui ela vai reunir todos os elementos que compõem a edificação em conjunto e vai testar o sistema. E a construção habitacional ela deve atender e cumprir alguns requisitos de desempenho ao longo dos anos. Tá? E esses requisitos eles possuem patamares, que pode ser mínimo, intermediário e superior. O mínimo é obrigatório para todas as edificações. O intermediário e superior depende do nível da edificação. O mínimo é obrigatório para todas. Só que aí você cria novamente aquela insegurança jurídica para a construtora que não pensar muito bem no seu produto no momento da concepção. Imagine uma obra de alto valor, de alto padrão, que entrega um desempenho mínimo em termos de acústica, por exemplo. Se você compra um apartamento com 5 suítes, você não quer escutar o apartamento de cima dando descarga na privada dele. E é uma situação que acontece. Então, se você está entregando um apartamento de grande valor, o que se espera é que ele tenha um desempenho superior a um apartamento, por exemplo, de interesse social. Então, é isso que a gente informa em grande número para os inspetores, para quem vai fazer esse cheque, que se tem um apartamento de nível X, o desempenho tem que se adequar àquele nível X que você está avaliando, ok? Então, isso aí fica sempre uma pegadinha para as construtoras que não se adequarem a essa situação. A segunda novidade é que ela separa bem claramente as responsabilidades de cada um
dos componentes que vão realizar esse novo empreendimento e depois que vão usá-lo também. Então, os incorporadores, no momento que eles adquirem um novo imóvel, um novo terreno para fazer um empreendimento, eles têm uma série de situações que eles precisam avaliar antes de repassar esse imóvel, esse terreno para a construtora, que por sua vez tem responsabilidades muito específicas, né? Mas antes era meio que tudo em cima da construtora, então ela já está acostumada com isso, mas agora ela tem a prerrogativa de passar essa responsabilidade também para os seus fornecedores. Então, eles agora têm uma responsabilidade maior de entregar produtos que atendam à norma de desempenho. Os projetistas, por sua vez, têm uma responsabilidade enorme de posição do empreendimento, né? Os prédios vão ficar alinhados com o sol, norte-sul, qual que é a direção que ele vai implantar esse prédio, como que ele vai se comportar, quais são os materiais que ele vai usar, qual a rugosidade do porcelanato ou da cerâmica que ele vai colocar dentro do box. Tem um parâmetro específico. Então, isso tudo vai ser analisado pelos projetistas. E agora, os usuários também têm uma responsabilidade muito grande, muito maior do que antes. Agora está bem claro que eles precisam dar a manutenção adequada em seus imóveis para garantir até mesmo que eles tenham a garantia da construtora, porque a construtora agora pode alegar que se o imóvel não recebeu a manutenção adequada, ela não tem como garantir, porque a vida útil daquele item precisa de uma série de manutenções para ele funcionar adequadamente. A mesma coisa do carro, se você não levar na concessionária dentro daquele período XYZ que ela propõe para o carro, você não tem a garantia de qualquer item que dê problema que estava dentro das revisões, considerado dentro das revisões. Então, se você não tem esse cuidado com o seu imóvel, a construtora tem a mesma prerrogativa da concessionária. Ela pode negar a sua garantia porque você não tomou os cuidados devidos com o imóvel. Ela tem 6 partes. Cada parte delas é uma brochura considerável. Então, vejam que é uma norma complexa, justamente porque a atividade de executar obras é complexa. Então, você tem que ter uma norma igualmente na mesma ordem de grandeza, né, de complexidade, para você conseguir avaliar todos os parâmetros que uma edificação pode oferecer para os seus usuários. Então, a primeira brochura dela, né, ela fala de requisitos gerais. Depois, o segundo item fala de requisitos, né, dos sistemas estruturais. Aí nós temos os sistemas de piso, na terceira parte. A quarta parte fala de sistemas de vedações verticais, internas e externas. A quinta parte fala de requisitos de coberturas. E a sexta parte de sistemas hidrossanitários. E como ela falou lá no escopo, né, da norma, os sistemas elétricos eles vão ser atendidos pela norma 5410. Então, ela não entra aqui como uma norma de desempenho especificamente. Mas os hidrossanitários entram porque ela tem uma gama enorme de vinculações a atividades civis. Civis. Como que eu comprovo o desempenho? Quando a gente fala de norma de desempenho, tudo que a pessoa pensa é ensaio de acústica, ensaio térmico, lumínico, e esquece que tem uma série de outras documentações que precisam ser arquivadas pela construtora, montando um dossiê mesmo que ela vai arquivar de forma organizada para, se precisar, apresentar para o seu cliente final. Ele precisa ter acesso a isso se questionar a construtora. Mas aí a gente tem uma série de parâmetros que precisa avaliar. Vejam só. A gente tem documentos que eu preciso arquivar no estudo de viabilidade e implantação da obra. Depois, na concepção e análise de projetos, eu tenho outra gama de registros, de documentos que eu preciso arquivar, como construtora. Depois, no controle e execução. E no final, eu tenho os ensaios de comprovação. Vejam que cada etapa tem os seus registros próprios e o final eu tenho os ensaios para comprovar alguns requisitos que é possível serem comprovados, né, com ensaios de campo. Mas ela não se resume somente a ensaios de campo, ok? Então isso precisa ficar bem claro para a gente
desmistificar que tudo que a norma é ensaio de acústica. Ela não é isso, ela é muito mais. Eu preciso garantir que aquele imóvel é habitável e seguro. Tem alguns conceitos da norma, porque ela fala isso em suas 5 partes, né, relativas a sistemas prediais. Toda hora ela fala de componente, elemento e sistema. Então, só para a gente dar uma passada rapidinho, o componente ele seria a menor unidade dentro de um elemento. No caso aqui, dando o exemplo, a alvenaria, o menor componente que a gente tem nela é o bloco cerâmico, né? Depois nós temos o elemento precisamente dito, é a parede. Então, todas as intersecções, tudo que compõe a parede é o elemento. E todas as paredes somadas, elas formam o sistema vertical daquela edificação. Tá? Então é importante a gente ter esses 3 conceitos, porque eles vão fazer a diferença no entendimento da norma. Tem vários outros conceitos, a gente está só dando uma repassada geral, como eu falei no começo, né? Isso daqui é mesmo uma introdução para a gente poder falar a mesma língua em termos de norma de desempenho nas inspeções prediais. E tudo começa na base, gente. Por que tem alguns construtores que quando a gente chega para fazer uma vistoria de recebimento, eles ficam assustados, e tem alguns que são até bem sinceros e falam, olha, eu não fiz a norma de desempenho nesse prédio. Como assim? Não fez nada de desempenho? O prédio está caindo, então. Não, é porque eu não fiz o ensaio é muito caro. E, gente, o ensaio ele é somente a comprovação de que você fez um edifício adequado para habitabilidade e segurança. Se você não fez essas 2 coisas, aí você tem um prédio de péssima qualidade. Então, é muito difícil você conseguir que alguém compre esse edifício. Mas, se você fez o mínimo, o desempenho da norma, ele começa na base, é lá atrás. É ter um planejamento desde o começo para você ter um desempenho conhecido. Se você não sabe qual o desempenho que você espera daquela edificação, quando você está na concepção do projeto, tudo que você alcança lá na frente foi por sorte. Então, às vezes, você está acostumado, o construtor está acostumado a fazer um tipo de projeto de alto padrão, então ele já tem uma metodologia que, por um acaso, atende os requisitos da norma de desempenho. Mas não deve ser o acaso. A engenharia é uma ciência exata, ela precisa ser moldada para receber todos os requisitos que eu preciso para atender a norma de desempenho. Eu não posso achar isso na sorte. É isso que a gente tenta passar para os construtores, para eles melhorarem os próximos empreendimentos, né? Se aquele empreendimento não foi pensado dessa forma, pelo menos que os próximos sejam, né? Então, uma coisa que precisa ficar bem claro, o desempenho começa na concepção do projeto, na compra do terreno. Se você não está pensando em qual desempenho final que aquele edifício vai ter, tudo que você for encontrar é sorte. E a sorte pode sair cara, porque você pode não conseguir atingir o desempenho se for fazer o ensaio de comprovação só lá no final. Esse ensaio de comprovação, ele é barato. O que sai caro no ensaio é quando ele dá errado, quando ele não atinge o mínimo que a norma de desempenho exige. É isso que sai caro, porque aí a reforma que você vai ter que fazer com o prédio, já com gente morando lá dentro, é absurdamente caro. Tá? Então é isso que a gente precisa ficar bem claro na visão do construtor, o que ele precisa fazer, e nós, como inspetores, o que a gente precisa checar. Então a norma, ela tem basicamente 14 requisitos para cada um daqueles sistemas prediais, que ela separa em seis grupos, né? Mas são 5 sistemas prediais. Cada um daqueles 5 sistemas tem esses 14 requisitos aí que ela solicita. E a gente vai dar uma leve pincelada nesses requisitos agora, só para a gente ver, dentro de cada requisito, qual é o tipo de documento que a gente solicita, porque ele não é só ensaio de comprovação. Tem alguns requisitos de norma que não são comprovados por um ensaio, e sim por uma documentação que o construtor deve arquivar. Tá? Então vamos começar pelos requisitos gerais. Um deles é implantação em entorno. Então lembra que quem comprar o imóvel, o terreno para fazer aquele novo empreendimento, precisa avaliar uma série de situações. Os riscos ambientais, exposição a ruídos, qual é a zona bioclimática que aquele empreendimento
está localizado, né? Porque isso faz muita diferença na velocidade do vento que tem naquele local, quais são as isopletas que eu posso utilizar ali para fazer o meu projeto estrutural. Então, tudo isso vai fazer o primeiro passo para eu conseguir ter um empreendimento dentro de um parâmetro aceitável de desempenho. Então, vamos ver alguns exemplos de documentação que são relacionados à implantação e entorno. Primeiro delas, olha, a gente pode ter algumas situações que, no momento que você até aprova o projeto, o órgão fiscalizador, né, as prefeituras, exigem um relatório de estudo de impacto de vizinhança. Você pode precisar de fazer algumas modificações no seu entorno para não impactar tão negativamente a sua vizinhança. Então, mudar alguma via que seja necessária. Tem algumas prefeituras até que, dependendo do tamanho do imóvel, que você construa algumas vias de acesso, né, vias públicas, que depois você doa para a prefeitura. Tem algumas questões de replantio de árvore, além de também fazer um ensaio para saber se aquele terreno ele não tem nenhuma contaminação, se ele era algum tipo de aterro anteriormente. Isso tudo tem que ficar muito claro. E são documentos que são passíveis de serem arquivados para o morador posterior ter acesso a isso. Porque vai que aquele imóvel tinha realmente um terreno que era um aterro antigamente, um aterro industrial. Ele pode ter uma contaminação ali que o morador não tem conhecimento se ele não tiver acesso a essa documentação. Se ele tiver acesso e souber o que a consultora fez para mitigar esse risco, é outra conversa. Tá? Então, isso é um documento que precisa ser repassado para o cliente final. Se ele precisar, se ele exigir, a consultora tem que ter isso arquivado e prontamente recuperável. O segundo é a sondagem. Eu preciso saber o que tem debaixo do meu terreno. Vai que eu tenho uma lâmina d'água muito próxima. Por mais que a construtora tenha feito uma série de obras, né, de drenagem, etc., isso pode retornar para o morador de uma forma negativa se ele não souber o risco que ele está correndo. Então, a gente teve uma situação desse ano, né, em questões climáticas, que janeiro foi completamente atípico, o volume de chuvas que ocorreu na região sudeste. Várias cidades alagaram de uma forma que nunca antes tinha acontecido. Locais que nunca tinham sido alagados subiu mais de 1 metro de água do nível da rua. E esses moradores dos prédios desses locais não sabiam que tinha esse risco, não sabiam que o lençol freático era tão raso e que uma chuva, dependendo do volume que ela tivesse, poderia simplesmente virar um rio, o rio que era subterrâneo foi para a superfície. Então, isso é um risco que ele precisa conhecer para ele já ter um plano de ação, né, se acontecer algo como aconteceu em janeiro. Vários prédios não tinham esses planos, eles não sabiam o que fazer numa situação de inundação. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo da sondagem para eu saber o perfil do terreno que aquele empreendimento está implantado. Né? Onde que está o terreno impenetrável? Aonde que termina o terreno natural? Tem algum lençol freático aí embaixo? Não tem? Né? Qual que é a profundidade que eu consigo escavar sem ter problema? Se o prédio quiser fazer uma ampliação, isso tudo tem que ficar muito fácil para ele conseguir alterar se futuramente for necessário. Só que ele precisa ter essa documentação. Isso mostra que a construtora pensou antecipadamente, fez os ensaios corretamente. Outra coisa, a vistoria cautelar de vizinhança. Muita construtora vai na sorte e não faz, e isso é muito preocupante, principalmente porque gera um passivo de um risco jurídico para o próprio condomínio que vai morar nesse prédio. Aqui eu tenho um exemplo de uma situação aqui. Esse aqui é o prédio, né? Ele foi implantado aqui, e aqui você tem o seu vizinho. E esse vizinho alegou, depois do prédio entregue, quase 5 anos depois, que essa construção gerou uma infiltração nessa parede dele. E aí, se você não tiver um ensaio, a vistoria cautelar, mostrando o estado dessa parede anteriormente, com o estado dela posteriormente, você não consegue nem começar a questionar se realmente teve ou não alguma falha na construção desse prédio que pode ter provocado uma infiltração numa parede que
aparentemente não tem nada a ver com o prédio. Mas se eu não tiver o antes e o depois, eu não consigo nem começar a analisar, vai ficar sempre uma palavra contra a outra, não tem uma prova. Tá? Então isso é extremamente importante. O condomínio precisa ter acesso a essa vistoria cautelar de vizinhança, ele precisa saber o que aconteceu, qual que eram os imóveis na sua proximidade e o que pode acontecer se alguém reclamar por uma questão que ele não tem controle. Não foi ele que executou a obra, mas ele precisa saber o que ele pode fazer. Então, isso vai vir de documentações que o próprio construtor pode passar para ele. Aqui a gente tem a exposição a ruídos. Como que eu vou saber o que eu preciso colocar de vedação acústica num empreendimento se eu não souber nem qual que é o nível de ruído que aquele local possui? Então é isso que a gente sempre fala. A norma de desempenho, ela começa na fundação por esses aspectos. Tem alguns momentos que eu preciso de planejar o que eu vou fazer lá na frente. Então eu preciso de testar logo quando eu estou fazendo a implantação desse prédio, antes de começar a fazer o projeto, eu preciso conhecer qual é o nível de ruído, porque isso pode influenciar até mesmo a forma como eu vou projetar esse edifício. Pode influenciar qual material que eu vou utilizar na fachada, pode influenciar até na esquadria que eu vou colocar, porque pode precisar de uma esquadria mais que vede mais esse ruído. Então aqui é um dos documentos que precisam ser feitos lá na implantação. Então se você recebe um estudo de exposição a ruídos que é muito próximo da entrega da obra, já te dá um alerta que ela fez só para te entregar, para falar que fez, mas ela não usou esse documento. Ela não se preparou para vedar aquele ruído de forma apropriada, ela foi na sorte. E por um acaso ela conseguiu atender o desempenho, mas isso não é sempre que acontece. E gera um alerta vermelho sobre a organização do planejamento dessa construtora em termos de norma de desempenho. Então aqui eu estou mostrando para vocês um exemplo de como que é esse ensaio de exposição a ruídos. Então aqui você, dependendo do tamanho do terreno, você tem uma quantidade de fontes que vão recolher esse fator sonoro na região. Essas fontes são realmente microfones que você coloca em pontos específicos para saber qual que é a quantidade de ruído que eu tenho naquele local. Então aqui, ó, quanto mais escuro, maior o ruído, quanto mais claro, menor. Aqui, como a gente tem um empreendimento perto de uma avenida muito movimentada, o nível de ruído aqui é muito alto. À medida que ele passa pela torre e vai para fora, né, do terreno, ele diminui. Se você ver aqui na parte vertical, olha, o bloco já está até simulando que quando essa torre estiver construída, ela vai bloquear grande parte desse ruído. A parte de trás, então, não vai ter tanto problema quanto a parte da frente. Então, a solução de esquadrias da frente deve ser diferente da solução de esquadria da parte de trás. Essa esquadria aqui ela vai ter que vedar mais ruído do que a esquadria posterior. Aqui, um plano vertical, né, para a gente entender. Então, você está tendo esse volume de ruído aqui, está pegando toda essa parte vermelha, ó, que vai ter uma quantidade de bloqueio de ruído superior à parte de trás. Então, as minhas soluções de engenharia começam de conhecer os dados que eu tenho na região da obra que vai ser implantada. Então, todos esses documentos já me mostram que a construtora pensou no desempenho quando ela comprou o terreno. Tá? E depois, quando ela começou a concepção do projeto, o que ela fez para conseguir atender os requisitos de desempenho lá na frente. Depois eu tenho o desempenho estrutural. O desempenho estrutural ele compõe vários documentos. Um deles, é claro, o projeto elaborado, né, por um engenheiro estruturalista que seja habilitado, né, com a RT, tudo certinho. Esse é um ponto. E esses documentos, inclusive, devem ser entregues ao condomínio. Depois, a gente tem o memorial descritivo de projeto. Esse é um documento que ainda é um pouco desconhecido pelos construtores. Quando a gente pede isso para as construtoras, elas ficam um pouco sem entender, a gente tem que explicar o que é e solicitar, mas é uma recomendação da norma de desempenho. Um dos fatores que me comprovam se ela tem o desempenho estrutural adequado
é ela falar como que o projetista elaborou o projeto. E nem sempre ele vai descrever isso na prancha, não tem espaço ali. Então ele faz um memorial descritivo realmente descrevendo como ele montou esse projeto. E aqui a gente tem até um exemplo da ABS, né, que é a Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural, que ele mostra um modelo de como você vai fazer esse memorial descritivo, o projetista estrutural. Então, primeiro a relação de todas as normas. Esse modelo ele tem umas 30 páginas, eu peguei só algumas aqui para a gente poder discutir. Uma delas, é quais são as exigências de durabilidade, o que ele precisa atender, o que ele está considerando que precisa ser feito nesse prédio para ele durar X anos, o que vai ser considerado em lajes, né, de estacionamento. Essas lajes elas possuem uma carga dinâmica, então isso tudo tem que ser pensado. E aí ele vai falar, olha, que cada pavimento tem a sua capacidade de carga específica, isso tem que ser descrito. Ele já coloca qual que é a posição do seu projeto dentro dessa classificação bioclimática que a gente tem aqui, né? Então, quais são as isopretas de vento que vai concorrer nesse prédio. Isso tudo vai ser descrito pelo projetista. E esse é o passo a passo que ele faz para montar o projeto. E esse documento vai te mostrar que, olha, realmente ele fez tudo dentro do checklist esperado. E ele é um documento que a norma de desempenho coloca como sendo passível de ser um registro para consulta do cliente final. Tá? Outros requisitos são os ensaios que comprovam o desempenho. Um deles é o ensaio de carga suspensa. Então, eu tenho aqui uma alvenaria, lembrando que o desempenho estrutural ele percorre não só o sistema estrutural, como também as vedações verticais, né? Nesse caso, as alvenarias. Então, eu coloco uma carga conhecida, né? Então, todos esses parâmetros aqui são conhecidos e colocados com a metodologia da norma. Então, qual que é a altura, essa distância entre esses dois parafusos, a profundidade da ancoragem dos parafusos, tudo já é conhecido. O que é desconhecido é mesmo o material que eu estou testando. Então, testei esse material, ele não atendeu, ele vai ser descartado. Eu tenho que usar outro material, outra forma de fazer essa alvenaria. Aí, na hora que eu fizer essa outra forma, ele tem que atingir um padrão, um parâmetro, né, de mínimo, intermediário ou superior. Isso daqui é simulando realmente, gente, você instalar um armário. Imagina você instalar um armário superior e o pessoal usar para colocar panela, coisas de vidro, pratos. É um peso considerável. Qual é o limite de peso que eu posso colocar aqui? É isso que o teste está falando para você. E aí, na hora que ele te falar, olha, você pode colocar no máximo essa X carga, então você tem que passar isso para o cliente. Você não pode colocar mais do que X carga aqui nessa parede. Então, quando ele colocar o armário dele, ele tem que considerar que eu não posso colocar vidro lá em cima, tem que colocar lá embaixo, porque senão aqui não aguenta, aí é muito pesado, tá? Aqui é um exemplo do ensaio do impacto de corpo duro. Então ele tem toda uma situação, né? Uma altura específica, esse saco que ele tem um peso específico, qual que é o aparato que eu vou colocar, e tudo isso vai me falar o que aquela parede que eu estou testando resiste. Dependendo do uso da parede, se ele for danificado, eu não posso fazer daquela forma. E eu vou mostrar para vocês por quê. A gente tem situações, olha, que se a parede for um estacionamento suspenso, ou seja, acima, né, do nível da rua, nós podemos ter esse tipo de acidente. Vejam vocês as imagens como elas são interessantes. Olha, o carro passou direto pela parede. E isso não pode acontecer. Se aquela parede ela tem um uso que é ser um anteparo naquele estacionamento e você tem a possibilidade desse carro atravessar a parede e cair em alguém lá embaixo na rua, você precisa considerar que essa parede tem um impacto X, um impacto correspondente a um carro em movimento. Qual é a energia que esse carro em movimento tem? É bem considerável. E além disso, a norma ainda pede para você utilizar alguns anteparos. Você pode utilizar um para-rodas, né? Aquele dispositivo que você coloca em estacionamentos, né? Aqui chama de anti-rodas, então tem nomes diferentes para cada tipo de região, mas ele é realmente um para-rodas, ele é
uma barra metálica que você coloca que ela já pode impedir, pelo menos ela diminui um pouco essa energia do carro de atravessar a parede, tá? Então, olha a importância de eu conhecer qual o desempenho esperado para o uso daquele local e trabalhar para alcançar esse desempenho e não esperar que a sorte vai me levar até lá. Lá no final da obra, ele inventar de fazer o teste, aí não dá. Tem que pensar nesse teste, inclusive fazendo um protótipo. Faz um protótipo da parede e testa. Ah, deu certo? Deu certo. Não deu certo? Muda-se a parede. Porque o importante é eu garantir a segurança do usuário. E é isso que a gente está a todo momento focando. Eu quero saber os documentos que me comprovem que o prédio é seguro e habitável. Segurança contra incêndio e pânico. Esse é um dos que mais me dá arrepios, a quantidade de prédios que não possuem AVCB, principalmente prédios novos e que estão assim, acabou de sair do forno, não tem AVCB. Ah, por quê? Porque eu estou procurando ainda. Mas vai ter gente morando nesse prédio. Então, a segurança que eu tenho que esse prédio foi avaliado por alguém que consegue avaliar esse tipo de situação, que ele tem todos os dispositivos de combate a incêndio e que esses dispositivos estão funcionando e que se eu não conseguir apagar o primeiro foco de incêndio com esses dispositivos, eu consigo evacuar a edificação com segurança. Quem me fala esses parâmetros de segurança contra incêndio é um bombeiro do Corpo de Bombeiros do estado que está aquele prédio. Se eu não tivesse a VCB, que me fala que tem um projeto aprovado sobre isso, que me fala que alguém foi lá e checou, eu não tenho essa segurança. Então, um dos documentos que precisa ser requisitado da construtora é o AVCB, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, tá? Segurança no uso e operação. Esse é um item que fica, às vezes, um pouco jogado de lado, né? Dentro da norma de desempenho, fica todo mundo muito preocupado com acústica, com térmico, com lumínico, e não lembra que eu vou colocar pessoas para morar naquele local. Ele precisa ser seguro para essas pessoas. Então, uma das coisas que a gente tem que prevenir é risco de queda, coisas, partes cortantes, partes perfurantes, guarda-corpo bambo que a pessoa pode cair lá embaixo. Isso tudo precisa ser considerado na obra no momento da concepção do projeto. Olha para você ver como é que é importante. Aqui a gente tem uma laje que ela é de acesso para manutenção. Essa parte da cobertura é uma cobertura técnica, não vai ter ninguém ali para passear. Porém, esse funcionário que vai acessar esse local precisa ter segurança para trabalhar. Ele vai, por exemplo, aqui eu tenho a saída do ar-condicionado. Ele vai instalar a máquina de ar-condicionado aqui, olha a armadilha. Ele pode tropeçar nessa tubulação e cair. E olha a altura. São 11 pavimentos para ele cair lá embaixo. Então é muito grave você ter esse tipo de situação no prédio. Eu não posso chegar e ter uma platibanda tão baixa. Preciso ter um guarda-corpo ou, se não tiver a possibilidade de executar um guarda-corpo, colocar uma ancoragem. Como é uma área técnica, só vai funcionários, os funcionários que acessarem essa área precisam estar paramentados, com cinto de segurança ancorado no ganchinho da ancoragem lá, tá? Então, é preciso sempre lembrar que um dos fatores mais importantes de qualquer construção é propiciar segurança e habitabilidade. Outro item, olha essa porta. Ela é uma porta de acesso para o playground, que vai ter crianças brincando, correndo, e a gente sabe que criança corre sem olhar para frente, ela corre olhando para trás. Imagina um vidro tão lisinho, tão transparente, num acesso de crianças. É muito perigoso. Se ela bater e esse vidro quebrar, se o vidro for float, é um vidro comum, né? Se for esse vidro comum, é um acidente gravíssimo. Se for o vidro temperado, ele quebra também, gente. O vidro temperado ele tem uma pressão dentro dele, se tiver um impacto muito forte, ele estoura. E quando ele estoura, por mais que as partículas que ele se transformam sejam arredondadas, ainda assim ela tem algumas pontinhas que pode machucar alguém. Então é muito importante lembrar que se eu tiver esse tipo de porta,
coloca uma película, coloca alguma coisa para identificar que é um vidro. Então, se ele estiver aberto, ele tem uma característica, se ele estiver fechado, ele tem outra. O que não pode é eu ter um vidro tão transparente que eu não sei nem se a porta está aberta ou fechada. Para quem vem de fora, isso pode ser um risco iminente. Outra situação. Vou instalar espelho numa área comum e coloca esse tipo de espelho, só com as grapas e alguns calços aqui, eu nem sei porque que deixaram esse calço aparente, mas enfim, estava lá. E olha só, a quina do vidro, ela é uma quina viva, uma quina cortante. Tanto a quina olha só, aqui é praticamente uma navalha. Então, esse tipo de sistema empregado numa área comum, ele é muito arriscado. Eu não posso ter esse tipo de vidro, ele tem que ter pelo menos um alisar protegendo, tem que ter uma base aqui embaixo entre o vidro do espelho e a parede para ela não ficar bamba. Então tem toda uma situação que eu posso prevenir para evitar o risco de alguém machucar na quina ou de quebrar esse espelho e sofrer algum corte muito grave. Então isso tudo tem que ser pensado, eu não posso simplesmente colocar um espelho sem saber como que ele vai funcionar quando tiver pessoas, é um salão de festa, vai ter gente andando, e as pessoas às vezes estão distraídas, é um momento de descontração, de relaxamento, ela não quer ficar preocupando se o vidro vai cortar. E é nesse momento que acontece um acidente. Aqui um exemplo positivo. A gente sabe o risco que é uma piscina em qualquer condomínio, principalmente piscinas que acessam crianças. Novamente, se eu estou num condomínio residencial, principalmente para famílias jovens, com crianças pequenas, piscina ela é um foco de risco enorme. Então, se eu puder, pelo menos, criar camadas de segurança, já ajuda muito. Olha só que beleza se eu pudesse colocar guarda-corpos em torno de todas as piscinas. Então, pelo menos aquela criança que é mais agitada e que deixa o cuidador um pouco sem saber o que fazer, na hora que ela correr para a piscina, vai estar fechada, ela não vai conseguir acessar. E se ela acessar, porque ela já é maiorzinha, eu já tenho uma segunda camada de segurança. Essa tipologia ela emite um sinal quando alguém consegue abrir. Então, puxou aqui, ela emite um sinalzinho. Então, se o cuidador da criança estiver um pouco distraído, na hora que emitir esse sinal, ele vai... que sinal é esse? Vai ver que a criança está lá dentro da piscina. Depois tem o ralo de fundo. Ralo de fundo, ele é um elemento que causa muitos acidentes, porque ele cria um vácuo, e a pessoa pode prender a mão, porque ela fica com um vácuo muito forte, não consegue soltar, ou pior, prende os cabelos, a cabeça da pessoa fica submergida e ela não consegue soltar porque é muito forte, principalmente se forem piscinas aquecidas, porque aí o volume de água que você tem que trocar para manter uma determinada temperatura é muito maior. Então esse tipo de ralo, ele cria uma segurança maior, ele evita esse turbilhão, que cria esse vácuo. Então esse é um ralo que gera um pouco mais de segurança. Inclusive ele tem um nome interessante, ele é FSB, ele chama FSB. Eu achava que era uma sigla técnica, mas na verdade ele é nomeado em homenagem a uma criança que se acidentou nesse tipo de situação, O cabelo dela ficou preso no ralo com uma turbilhão muito forte e a criança ela entrou em coma. Só que ela está em coma há anos. E a mãe começou a criar um ativismo em prol de aumentar a segurança em torno de piscinas. Então, uma das questões que foi muito discutido foi, inclusive, o ralo. Então, se a gente mudar a metodologia de instalar o ralo, você já consegue melhorar a segurança. Então, é um dos itens para se avaliar. A piscina possui o ralo FSB? Se não possuir, é uma coisa a ser verificada. Precisa ser trocada, inclusive. Tem uma norma nova, que foi aprovada em 2018, sobre segurança em piscinas. Tá? Se o ralo falhar por algum motivo e alguém prender o cabelo, você ainda tem o botão antipânico. Aperta esse botão e o motor para. O motor parou de funcionar, você consegue liberar a pessoa e conseguir algum resgate, alguma coisa. Depois tem que ir lá no quadro elétrico da piscina e reacender, Então, assim, não é
uma coisa que você faz todo dia, né? Não é para caso de emergência mesmo. E aí você cria mais uma camada de segurança para evitar esse tipo de acidente horrível, né? E piscina, ela é uma fonte de riscos enormes. Então, você coloca camadas de segurança, você está prevenindo de acontecer algum acidente com os usuários daquela edificação, tá? E aqui, olha, para todo alçapão que eu tiver acesso para algo que eu preciso fazer alguma manutenção, ele precisa de escada permanente. E se ela tiver mais que 2 metros, eu preciso ainda dessa proteção perimetral. É muito comum, gente, você fazer vistoria em obras, em prédios, né, que estão sendo entregues, e a construtora deixa lá uma escada de madeira torta, velha, e fala, não, isso aqui é a escada para acesso. Ah, ninguém vai entrar ali não, aquilo lá é só para caixa d'água. Se eu tiver que fazer qualquer manutenção periódica, essa escada tem que ser permanente. Ela não pode ser vai e volta, só porque eu tenho que lavar a caixa a cada 6 meses. Cada 6 meses eu ponho lá. Não, tem que ter uma manutenção sempre. Então, tem que ter o acesso correto, permanente. Se der qualquer problema na caixa, vou ter que caçar uma escada para acessar, isso não faz sentido. Então, dessa forma, a gente garante que, olha, é um requisito de uso e operação, funcionalidade e acessibilidade. Esse é outro quesito que a norma traz. A norma de desempenho fala de acessibilidade, e isso ainda é uma dificuldade para as construtoras. Eu falo de acessibilidade, é a norma 9050. Todas as pessoas, mesmo as que tiverem qualquer tipo de mobilidade reduzida, deficientes visuais, deficientes auditivos, eles precisam conseguir acessar todos os níveis da edificação com segurança. Tá? Então, isso não é meramente uma coisa assim, fiz aqui, coloquei e ficou bonitinho. Mas colocar essa etiqueta aqui com uma identificação em braille vai ficar meio feio, vamos tirar? Não pode tirar, precisa considerar que mesmo que os proprietários talvez não sejam deficientes em nenhum aspecto, quem for visitá-los pode ser. Então, isso precisa ser considerado até em edifícios residenciais. E não está sendo feito pela maioria das construtoras ainda. E a gente deixa bem claro. Um exemplo positivo é esse daqui, olha. Eu tenho acesso a uma quadra e é o único ponto que eu tenho essa diferença de nível em todo esse pavimento térreo dessa construção. Então, como eu não conseguia fazer uma rampa de acesso, a construtora colocou uma plataforma elevatória. Excelente. Assim, todas as pessoas conseguem acessar esses níveis diferenciados aqui da quadra. Tá? Então, acessibilidade é isso, é você pensar, olha, como que eu vou acessar todos os níveis da edificação? Como que uma pessoa que é deficiente auditiva vê um alarme de incêndio? Ele é uma sirene, então a sirene tem que ter uma luz piscando quando ela for acionada. Tá? Então, isso tudo precisa ser pensado no momento que eu estou fazendo a torre, fazendo a obra. Tá? E antropodinâmico. Isso daqui, gente, é outro quesito que precisa ser muito discutido ainda dentro das construtoras, e quando receber o projeto tem que ser muito irredutível em algumas questões. Por exemplo, a rugosidade da parte interna do box, ela precisa ser uma rugosidade X que garanta a segurança de quem vai usar, não pode ser escorregadio. É um local que tem uma lâmina d'água constante. Se eu tiver um risco de ter alguém escorregando e machucando, eu preciso passar isso para a construtora. Olha, esse tipo de piso não é aceitável nesse local. Outros tipos de risco é esses daqui, olha. Planicidade. Olha só o desnível que eu tenho com essa esquadria, que ela é de um acesso de um salão de festas para a área externa, né? Uma área externa bonitinha que em tempos de festa pode ser aberto e você tem essa conjugação dos dois ambientes. Porém, se eu tiver uma pessoa idosa que às vezes não enxerga muito bem, ela vai tropeçar. Olha aqui, é quase 2 centímetros de um perfil que poderia muito bem ser embutido. Na hora que falou, mas não pode ser embutido, porque senão a água entra, então você não pensou numa esquadria adequada para esse local. Você simplesmente fez e testou, vai que cola. Mas ela não atende o desempenho. Ela não
proporciona nem conforto tátil, nem antropodinâmico e nem é estanque, que a água entrou do mesmo jeito. Então, é uma coisa que precisa ser passada para os construtores, que eles não podem entregar esse tipo de situação. Ela não pode ter esse ressalto. Isso daqui é inseguro. Tá? Aí chegou, né? A tríade do pânico, é o que todo mundo tem medo. Mas, gente, isso daqui é bem tranquilo quando é feito e pensado desde o começo da obra. E quando você vai passar isso para o cliente final e o cliente final vai querer checar, alguns documentos são questionados, sim, a gente pode solicitar isso para a construtora. O desempenho térmico, ele vai considerar o prédio dentro daquela zona bioclimática e vai fazer algumas simulações. Então, ele é um requisito que a comprovação dele é uma simulação mesmo. Você não consegue fazer isso de forma em ensaio de campo. É muito complexo esse ensaio de campo. Então, a norma adotou a metodologia de ser uma simulação por computador mesmo, tá? E como que ela funciona? Ela faz uma análise da envoltória do prédio e classifica se essa envoltória atende ou não uma transmitância térmica adequada. Tá? Ela tem os parâmetros que ela considera como adequado e você vai avaliar qual que é o tipo de parede externa que eu tenho e se essa parede externa tem realmente uma transmitância adequada para conseguir impedir que aquele nível de calor seja desconfortável para quem tiver identificação. Tá? Então, esse é o ensaio que a gente tem. Depois, tem um ensaio que verifica a área de ventilação. E, novamente, uma simulação, você avalia se a área investigada atende ou não. Não são todas as áreas, né? Banheiro, por exemplo, não entra. Ela tem lá os parâmetros, tudo certinho. E ela vai avaliar, olha, essa área tem que ter X metros quadrados que eu consiga ter uma ventilação adequada. Ela vai avaliar e você vai conseguir saber se aquele prédio passa ou não dentro desse parâmetro de desempenho, tá? Aí, o próximo desempenho é o desempenho lumínico. Aqui ele vai avaliar principalmente o grau de iluminação natural em todas as suas faces. Se a janela tem um tamanho adequado, proporcional ao tamanho do ambiente, né? Então, ambientes muito grandes vai ter que ter janelas proporcionalmente grandes. Isso tudo vai ser verificado também de uma forma simulada. Eu não consigo checar e contar quantos lumens que eu tenho em cada janela. Isso é feito de forma também simulada. Mas é uma simulação com parâmetros bem rigorosos. Então, olha só, ela tem que considerar um dia específico, né, um dia no ápice da claridade, né, e um dia no ápice da escuridão, digamos assim. Então, um dia de inverno e um dia de verão. E depois ela compara, olha, tem a quantidade de iluminação adequada? Aí aqui a gente tem uma barrinha, quanto mais escuro for, né, pior. E aqui seria uma quantidade ideal. Esse é um gráfico, né, que a empresa que fez o ensaio coloca. A norma ela tem só o parâmetro. Mas aqui fica bem visual para vocês entenderem como que a simulação é feita. Então, da janela para dentro do quarto é feita uma investigação. A janela está aqui, olha, então esse ponto do quarto é o ponto mais escuro. Se eu tenho uma sala, essa sala é um pouco maior e aqui é a fachada sul. Então, ela tem um fator de escuridão aqui maior do que essa outra sala que tem a fachada norte, tá? Então, aqui você consegue checar que a simulação te informa um grau adequado de iluminação dentro desse tipo de edificação. E a edificação tem que pensar nisso antes de ser construída, porque vai que ela encontra aqui um quarto que não atende. O que ela vai fazer? Né? Então, ela precisa readequar o projeto para conseguir atender esse parâmetro de desempenho. Então, a gente fala que esses ensaios de desempenho são feitos em momentos específicos e adequados para serem corrigidos se não forem atendidos. Então, ele não é um ensaio que você faz no final da obra só para entregar. Ele é desenvolvido ao longo de todo o empreendimento, principalmente no momento da concepção, é que ele tem que ser bem simulado, bem testado para saber, não, como é que eu vou fazer? Na hora que for começar a construir, já está com todos os parâmetros estudados e bem conceituados. Esse é um dos que mais causa polêmica, né? Muita gente reclama,
não quer escutar o vizinho conversando do lado, às vezes escuta o vizinho arrastando o pé lá em cima. Então esse é um dos testes que são mais feitos, assim, mas muitas vezes eles são feitos de forma equivocada, tá? Eu vou explicar muito bem. O que acontece? Primeiro que nós temos parâmetros que eu preciso entender qual que é a envoltória da região, que é aquele teste de exposição a ruídos que a gente falou lá no começo da exposição, né? Então eu preciso saber se eu vou colocar uma esquadria adequada para vedar determinado tipo de ruído. Se eu não tiver esse parâmetro, eu vou fazer qualquer coisa e aí vai ser na base da sorte. Mas se o construtor for organizado e tiver feito tudo certinho, ele tem uma série de ensaios de acústica para fazer, não é um só, é uma série de ensaios, tá? Então um deles é o ensaio de fachada, coloquei aqui para vocês o que é o parâmetro que a norma pede, e ele é basicamente uma fonte recolhendo esse ruído que eu recebo da fachada. E como eu já sei qual é o ruído inicial, porque eu já fiz o meu ensaio de exposição ao ruído, eu consigo saber o que passou pela fachada e entrou dentro do ambiente. E aqui, olha, a norma coloca os seus parâmetros. Se passou, né, dentro da fonte de ruído, qual que é a fonte inicial, ela fala qual que é o cálculo que você tem que fazer e a parte de ruído que entrou para a identificação, você consegue verificar se aquela unidade habitacional atende ou não à norma, tá? Então tem esse ensaio de fachada. Depois eu tenho o ensaio de ruído de impacto de piso. É aquele famoso toque-toque do salto que eu escuto no vizinho de cima. Então essa maquininha, ela simula essa batida, né, esse impacto. E ela parece mesmo um bichinho andando assim, faz um barulho enorme. Mas você tem ela na parte de cima, né, no ambiente de cima, e aqui embaixo você tem a fonte de captação desse ruído. E aí, baseado também numa série de fatores que a norma solicita para você fazer esse cálculo, você consegue saber, né, consegue aferir se aquela unidade ela proporciona esse desempenho. A gente sempre fala, gente, de desempenho acústico, de conforto acústico, nunca de isolamento acústico, porque a gente não consegue isolar todo o ruído. Isso é meio que impossível mesmo, né? Na superfície da Terra você ter completo isolamento de ruído. Então a gente sempre fala de conforto acústico para um desempenho acústico. E qual que é o nível de isolação? Não isolamento completo, tá? Então quando a gente vê, né, alguns panfletos de venda de apartamentos falando, isso aqui atende a norma de desempenho com isolamento acústico. E já deu um probleminha aí. O próprio consumidor já fica com uma expectativa de comprar alguma coisa que tem isolamento acústico. E não existe isolamento acústico para edificações, né, residenciais de uma forma geral. Isolamento acústico é uma coisa assim que você vai ter só em laboratórios industriais, uma situação muito específica, né, de coisas que trabalham com som, gravadoras, etc., para conseguir um isolamento acústico, né? E mesmo assim nunca é 100%, a gente sempre tem uma vibração que a própria terra vibra, né? Então a gente não consegue evitar 100% de som passar, tá? Então aqui, ó, é o ruído impacto, ruído de impacto de piso, e aqui é o ruído aéreo de piso. Mesma coisa, a gente coloca a fonte de som e a fonte de captação. E eu vou ver qual que é a diferença, né? Se eu estou captando a quantidade X ou se eu estou captando uma quantidade maior do que eu deveria, tá? A norma, novamente, ela fala, né, de como que é feito esse cálculo e como que você avalia isso. Porque não é, se eu coloquei lá um ruído de 60 decibéis e eu escutei aqui embaixo 45, pode ser que eu aprove isso. Não quer dizer que eu vou ter que escutar zero, que eu não vou escutar nada, tá? Então isso precisa ficar bem claro. E ruído entre unidades. Então vejam que a gente teve, começou a fachada, ruído de impacto, ruído de aéreo entre pisos, e agora eu tenho ruído entre unidades. Então a parede de geminação, né? Porque às vezes eu tenho
uma própria parede que divide duas unidades habitacionais diferentes. Aí é quando eu consigo escutar o vizinho conversando, isso é que é o meu ruído entre unidades. Então eu quero saber se se aquele empreendimento ele consegue vedar esse tipo de situação. Eu não vou escutar meu vizinho conversar. Então ele faz a mesma coisa. Coloca uma fonte de um lado, a fonte de som, e depois do outro lado a fonte de captação. E, novamente, a norma tem os parâmetros de como eu faço esse cálculo para saber se atende ou não o desempenho. Além disso, a gente também tem o ensaio da porta principal de entrada, para saber se quem está chegando no hall, ele estiver conversando qualquer coisa, quem está dentro da sala não vai escutar, vai continuar assistindo a TVzinha dele lá tranquilamente. Tá? E esse é um ensaio que a gente sempre recomenda que seja feito com o fornecedor da porta. E novamente, quando fizer a edificação, colocou a portinha lá, aí você só checa. Mas se a porta já nem tem parâmetro acústico, como que eu vou saber se na hora que ele colocar essa porta lá vai funcionar? Isso demonstra uma falta de planejamento do construtor. Então, novamente, tanto o fornecedor da porta tem que te dar o teste acústico, quanto você também, como construtor. Na hora que colocar a porta, você só checa se ela foi bem feitinha, está lá toda vedadinha, bonitinha. Então quer dizer que ela atende o parâmetro acústico de porta de entrada. Tá? E lembrando, gente, que essas são validações para sistema. Se eu testei um sistema e vou fazer uma nova obra com o mesmo sistema, eu posso utilizar os mesmos ensaios. Que aí eu já conheço como que a obra vai se comportar. Né? Então, assim, se eu vou fazer o mesmo tipo de prédio, com o mesmo tipo de sistema, e quando eu testei lá a minha exposição a ruídos deu mais ou menos a mesma quantidade de ruído externo, então eu posso considerar que é um sistema equivalente. Então, os ensaios que eu fiz em uma parede lá daquela primeira obra funcionam para uma segunda obra, mas isso tem que ser avaliado, desde que sejam os mesmos parâmetros iniciais considerados, tá? Não adianta mostrar, eu fiz esse teste de acústica aqui em uma obra que era de alvenaria estrutural. E aí eu vou fazer uma obra agora com a estrutura de concreto armado e vou levar o mesmo ensaio. Não funciona assim. Tem que ser o mesmo sistema. Aí aqui a gente fala de todas as formas de entrada de água dentro de uma edificação. Então, além dos banheiros, área de serviço, área externa, terem as suas películas de permeabilização adequadas para cada ambiente, eu também tenho que preservar que a minha fachada não vai deixar entrar água lá dentro, esquadria não pode deixar entrar água, sistema de cobertura não pode deixar entrar água. Então eu preciso garantir que a edificação como um todo, ela é estanque. Tá? Então veja uma situação aqui bem desagradável. Imagina você morar, receber uma chuva e ter esse tipo de situação na sua janela. É muito ruim. Então é por isso que a gente fala que a estanqueidade ela é de todos os itens que compõem a minha envoltória do prédio para garantir que quem está lá dentro da unidade habitacional está protegido das intempéries. Tá? E é importante lembrar que às vezes existem erros de concepção do projeto. Geralmente, lajes de estacionamento elas não são impermeabilizadas. E o construtor fala isso no manual do proprietário. Olha, você não pode lavar aqui com água, deixar a água postada, sempre puxe, né? Seque bem o piso. Se chover, seque também, pode acontecer de entrar uma água, tem que secar. Mas aqui foi um erro de concepção de projeto, porque essa é uma área de estacionamento, uma laje não é impermeabilizada, mas essa área aqui ela é aberta. Se ela é uma área aberta, eu estou entrando com água de chuva feroz aqui dentro desse ambiente. Então, quando a norma fala que as lajes podem não ser impermeabilizadas, ela está considerando que são lajes cobertas. Se for uma laje descoberta, eu tenho que impermeabilizar. Ou eu não posso deixar essa laje descoberta. Tá? Então, uma das duas coisas. Não posso deixar a água de chuva entrar dentro da minha edificação dessa forma. Então, um dos parâmetros aqui foram ignorados, né? Deixou a laje aberta ou não impermeabilizou. Uma das duas coisas teriam que ter sido feitas, tá? E aqui a gente entra no conceito de durabilidade. Olha, ele é um conceito mais complexo, né? Porque ele é definido pelo tempo de vida útil
de uma edificação. Mas aí o que é vida útil? Primeiro, vamos entender o que não é a vida útil. Vida útil não é garantia. Então isso precisa ficar bem claro para o consumidor final. E às vezes eles têm essa confusão, né? Ah, meu prédio aqui, a estrutura tem que durar 50 anos, a garantia tem que ser 50 anos então. Não é assim que funciona. Tá? A garantia é o previsto, é um tempo legal, é um tempo previsto em lei. Então, quando você compra, seu contrato de compra e venda já tem uma série de garantias. Tá? Geralmente essas garantias elas se diferenciam dependendo do tipo de sistema. É a mesma coisa do carro, não quer dizer que se a garantia do carro é 1 ano, 2 anos, que o carro vai durar só 2 anos. Você comprou um carro para durar um X tempo, mas a garantia que o fornecedor dá é de um tempo menor, tá? Mesma coisa funciona com as construções. Ela tem um tempo de vida útil, mas não quer dizer que o tempo de vida útil é o mesmo tempo da garantia. O que é vida útil, então? Primeiro, vamos entender o que é o tempo de vida útil de projeto. Porque quando eu estou fazendo uma obra dentro dos parâmetros de desempenho, eu calculo um tempo de vida útil que é teórico. Esse é o tempo de vida útil de projeto. Porque aqui ele está considerando que a vizinhança não vai ser alterada, que o meu proprietário, né, o usuário final, fará todas as manutenções adequadas no tempo correto, né, dentro de todas as periodicidades e que nada vai alterar na parte de terreno, de entorno. Então, se tudo isso for atendido, todos esses parâmetros teóricos forem atendidos, eu tenho um tempo de vida teórico, tá? Porém, o tempo de vida útil é qual, realmente? O tempo de vida útil vai ser o período em que um edifício e seus sistemas se prestam às atividades para as quais foram projetados. Aí vai pegar a realidade, o que ele realmente fez de manutenção, o que realmente aconteceu no entorno, para depois eu saber qual é o tempo de vida útil. Ele é baseado no tempo de vida útil de projeto, mas ele é diferente, tá? Isso porque acontece de, eu fiz o meu prédio, está lá bonitinho, o consultor entregou para o consumidor final. E aí, com 2, 3 anos de entrega, alguém faz uma construção do lado e não atende algumas especificações de norma, faz uma escavação equivocada, retira, né, a proteção dos bulbos da fundação, e aí você começa a ter problemas estruturais por uma falha que aconteceu no entorno. Não foi afetada a vida útil do empreendimento que foi calculado para ter X anos. Ela foi afetada por uma situação externa, né? Que ela não consegue se precaver porque foi alguém que fez uma obra irregular do lado. Aí vai ter que procurar meios legais para responsabilizar quem fez a obra equivocada, não quem executou a obra certinha que foi entregue dentro da vida útil esperada. Só que é isso que a gente está falando, tem o tempo teórico e tem a realidade das coisas, por isso tem que ser bem separado esses conceitos, tá bom? Então, olha, para a gente reforçar e fechar esse item, o valor real do tempo de vida útil é a composição do valor teórico da vida útil de projeto, somado às influências das ações de manutenção, utilização e da sua vizinhança, tá? Então, a vida útil real é essa somatória de coisas que podem acontecer com um prédio. E, por fim, eles têm um conceito de durabilidade que a norma coloca. Depois que você entendeu o que é a vida útil certinho, então a durabilidade é a capacidade da edificação ou de seus sistemas de desempenhar suas funções ao longo do tempo e sobre condições de uso e manutenção especificadas no Manual de Uso, Operação e Manutenção. Ou seja, é quando o edifício funciona da forma como a construtora pensou e foi trabalhado, foi cuidado da forma adequada pelo usuário. Tá? Manutenibilidade. Esse é um outro requisito da norma que ele trouxe algumas novidades. O que é manutenibilidade? É a capacidade de um edifício de ser mantido. Não adianta eu querer fazer manutenção em algum cômodo técnico se eu não conseguir acessar esse cômodo técnico. Vamos supor que
o proprietário, a construtora fala que o proprietário precisa checar a tubulação de esgoto a cada X tempo. E essa tubulação passa num caixão perdido que não tem acesso algum. Vou ter que quebrar a parede para acessar esse caixão perdido? Então eu deveria ter uma forma de fazer essa manutenção com um alçapão de acesso por algum lugar. Eu não posso simplesmente falar que eu tenho que fazer manutenção e não conseguir acessar esse local. Ou não conseguir fazer a manutenção de fato. É isso que esse item vem trazer para dentro da norma de desempenho. Então, uma coisa que as construtoras precisam pensar em fazer os seus prédios é proporcionar que todos os sistemas, em todos os seus locais que precisam de manutenção, sejam acessíveis. Isso é manutenibilidade, tá? Que a norma coloca como sendo, olha, é a capacidade do edifício de manter os seus sistemas e permitir ou favorecer as inspeções, bem como as intervenções de manutenção previstas no manual de uso. Tá? Então, é isso. Eu consigo fazer a manutenção desse prédio, ele tem manutenibilidade. Eu não consigo, ou ela é insegura, esse prédio não atende a características de desempenho de manutenibilidade. Tá? E como que eu avalio? Bom, essa forma de avaliar a manutenibilidade é muito fácil. Eu faço uma vistoria no prédio e verifico, olha, o projeto do edifício e de seus sistemas deve ser adequadamente planejado de modo a possibilitar os meios que favoreçam as inspeções prediais e as condições de manutenção. Quer ver um exemplo? Shaft hidráulico com acessibilidade lá dentro. Então, olha, eu tenho esse shaft e eu consigo destacar uma peça que faz o fechamento dele, né? Destaco essa peça e consigo acessar lá dentro o que eu tenho de instalação hidrossanitária. Qualquer problema que eu tiver nesse shaft, eu consigo facilmente resolver, porque eu tenho acesso a ele. Assim, também posso falar de acesso às caixas d'água, acesso ao sistema de aquecimento central, se tiver, acesso aos locais onde colocam os geradores, bombas hidráulicas. Tudo isso precisa ser pensado no projeto da edificação e não depois de entregue, que aí realmente eu implico numa dificuldade para o cliente final de fazer essa situação, tá? Manutenção é responsabilidade do usuário, tá? É sempre bom reforçar isso com eles, né? A gente tem prazos de garantia que eles são variados dependendo do tipo de sistema. E isso é uma coisa que sempre gera muita dúvida, porque todo mundo acha que 5 anos é para tudo. Queimou a lâmpada, vou ligar para o consultor lá para trocar. Não, gente. A lâmpada queimada, inclusive, é no ato da entrega. Se você não viu que a lâmpada estava queimada, infelizmente você perdeu essa garantia. Então, precisa saber esses conhecimentos para na hora de fazer uma vistoria de recebimento não colocar como sendo de responsabilidade da construtora alguma coisa que vai acontecer depois, que o funcionário da limpeza que estragou ou que fez alguma coisa errada, tá? Isso que a gente tem que trabalhar de forma correta. E, novamente, a norma fala claramente, tá vendo? Olha, ao usuário ou seu cabe realizar a manutenção de acordo com o estabelecido por outra norma, que é a norma de manutenção e edificações, 5674, e o manual de uso, tá? A vida útil, novamente, para a gente falar aqui rapidinho, ela pode ser ampliada quando eu trabalho muito bem essa manutenção, tá? De que forma? A gente já viu esse gráfico antes, mas vamos dar uma reforçadinha nele. Toda vez que o meu equipamento, meu sistema estiver dando uma diminuída no tempo de vida útil dele, a gente pode colocar, né, realizar uma manutenção e dar um boost para esse sistema. Aí ele aumenta o tempo dele, melhora o desempenho e vive mais um tempinho. E dessa forma, ó, a gente amplia em um tempo relativamente grande a vida útil daquele sistema, tá? Isso é muito importante que o usuário entenda, para ele conseguir fazer todas as manutenções e conseguir ter um prédio funcional por muito mais tempo. Tem manutenções que são mais caras e tem manutenções que são mais difíceis, mais fáceis de fazer, as mais difíceis. A norma ela coloca alguns elementos aqui para poder explicar isso para o cliente final.
Então tem alguns quesitos que são substituíveis, né? A vida útil é mais curta, por exemplo, revestimentos. Tem alguns que são manuteníveis, eles são duráveis, porém necessitam, né, dessa manutenção bem certinha, bem periódica. E são casos de revestimentos de fachadas e janelas, e alguns itens que eles não têm manutenção. Realmente o tempo de vida útil é aquilo lá mesmo. Por exemplo, as fundações. Você não consegue dar manutenção da fundação, tá? Ao longo da vida útil, então ela também tem algumas categorias que vai desde o baixo custo até o alto custo. Se você fizer então as manutenções adequadas dentro daquela periodicidade, você vai tender a manter as manutenções dentro de um nível baixo de custo. Só que em determinado momento essa vida útil acaba mesmo daquele sistema. E aí ele tem que ser trocado. E essa troca tem um valor X que vai depender do nível de complexidade do item. Tá? Só para a gente ter uma noção. Dentro daqueles sistemas que ela fala, estrutural, sistemas de piso, vedações verticais, cobertura e vidro sanitário, ela coloca qual que é o padrão de vida útil de projeto mínimo, intermediário e superior. Então, no caso da estrutura, o mínimo é 50 anos, intermediário 63 e superior 75. Mas isso é o tempo de vida útil de projeto, considerando todas aquelas situações que vai dar tudo certo, tudo bonitinho, nada vai alterar, eu tenho essa situação aí. Se eu tiver alguma alteração, aí eu já não consigo garantir esse tempo de vida útil, tá? Porém, se fizer todas as manutenções certinhas, é possível até aumentar esse tempo de vida útil. O sistema, essa vida útil, ela altera, né? Nem todo mundo vai durar 50 anos. Tem coisas que vão durar muito menos. Por exemplo, o hidrossanitário, ele tem 20 anos. Se ele tiver só 20 anos, significa que com 20 anos ele vai colapsar? Depende. Se ele tiver todas as manutenções certinhas, pode ser que não. Mas ele não vai durar muito além disso. Então precisa ter um planejamento por parte do condomínio que em 20 anos talvez seja necessário fazer a troca ou implementar alguma coisa diferente nesse sistema hidrossanitário. E por último, para a gente fechar, a própria norma de desempenho ela já trata de algumas ferramentas para manutenção. E uma delas é a inspeção predial. A inspeção predial ela pode se configurar como uma ferramenta muito útil para a avaliação das condições de conservação de cada sistema da edificação, para testar se os procedimentos de manutenção adotados são suficientes, né, são adequados, e até para dar subsídios para orientar o plano de manutenção daquele condomínio. Acabou, né? Acho que até ultrapassei um pouquinho o que a gente tinha planejado, mas eu gostaria de agradecer a todos vocês. Se tiverem qualquer dúvida, pode deixar nos comentários ou mandar um e-mail pra gente. A gente fica tentando se esforçar de responder todo mundo, tá? Então é isso. Muito obrigada.